A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Salmo 46, verso 1. Vamos ler até o verso 11. Eu leio primeiro, os irmãos, como de costume. Salmo 46 fala da fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Obrigado por tua palavra, Senhor, pela tua presença. Já te adoramos nessa noite por essa oportunidade. Dedicamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor fale conosco por sua misericórdia e bondade. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos vivendo dias que realmente necessitamos de um Deus como nosso Deus. Muitas coisas acontecendo numa velocidade fora do comum. Quem viveu há uns anos atrás e quem está vivendo hoje percebe-se. E essa geração atual, alguns já sentem algumas mudanças. Mais do que nunca, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Amém, queridos? Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 15. E depois vamos olhar outro texto. No capítulo 15 de Lucas, muito conhecido da igreja, fala-se sobre o filho pródigo. E eu queria me ater a algumas coisas que estão nesse texto. E a gente vai observar o refúgio, a fortaleza e o socorro. Algumas coisas acontecem quando você começa a passar
necessidades. Seja ela qual for a sua necessidade, material, espiritual, momentânea, ou até necessidades na alma. E conforme essas coisas vão acontecendo, você é levado a enxergar alguns fatos no dia a dia e como Deus ele trata, como Deus ele fala conosco. No capítulo 15 de Lucas, a palavra do Senhor dá um relato de um homem, e esse homem tinha 2 filhos. Então mostra que era um homem que tinha família, era um homem que tinha compromissos, e lógico tinha um filho mais velho e um mais novo. Isso só não ocorre quando tem gêmeos. E a palavra de Deus diz que aquele jovem, o mais moço, ele teve uma conversa com seu pai e ele fez um pedido para o seu pai. E o pedido que ele fez foi pedir a parte da sua fazenda, aquilo que pertencia a ele, no entender dele. E nós vemos aqui alguns estágios que acontecem. E eu quero tirar apenas algumas expressões daqui. E diz que esse pai, no verso 12, ele reparte entre eles a fazenda. Então, sinal que ele tinha algo para repartir. E poucos dias depois, observe essa expressão, poucos dias depois, o filho mais novo, ele ajuntou tudo. E após ter ajuntado tudo, ele parte por uma terra longínqua, e ali ele desperdiça a sua fazenda e vive dissolutamente. Após aquela conversa com seu pai, demorou pouco tempo. A Bíblia enquadra esse tempo como poucos dias. E logo após esse período, esse filho mais moço, grave bem essa expressão no verso 13, ele ajuntou tudo. Ele ajuntou tudo, e observe a palavra no verso 14, havendo ele, no verso 14 diz que ele gastou tudo. Então teve um tempo de juntar tudo e houve um tempo de gastar tudo. O tempo de juntar tudo foi quando ele estava ainda dentro da casa do pai. E aqui eu quero tirar 2 coisas importantes. Culto de ensino, culto de doutrina, é algo que a gente não deve perder por nada. Só se for um motivo muito excepcional. Segundo culto, de suma importância, é a escola bíblica dominical. Para mim faltar na escola bíblica, no culto de ensino, alguma coisa está acontecendo comigo ou alguma necessidade está acontecendo. Por quê? Nesses 2 cultos é o tempo que você vai receber. É o tempo que você está juntando. É o tempo que você está angariando. Conforme a palavra vai sendo ministrada na casa do Pai. Detalhe aqui, é dentro da casa do Pai. Ele tinha a oportunidade de ajuntar tudo aquilo que ele estava recebendo na casa do Pai.
E diz a Bíblia que, passado poucos dias, de tudo que tinha sido repartido para ele, na cabeça dele, ele pensou que ele já tinha ajuntado tudo. Mas nem sempre a gente pensa que já juntou tudo. Porque nós trabalhamos com um Pai que é cheio de surpresas e de novidades. O Senhor sempre terá uma novidade para nós, uma saída, uma solução, um hiato, um ponto, uma vírgula, uma expressão para falar conosco. Tal visto que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Esse moço, ele estava vivendo um tempo de angústia, um tempo de conflito dentro da casa do pai, na presença do pai e do seu irmão e dos funcionários que tinha. A palavra de Deus diz que com aqueles dias ele juntou tudo e agora ele vai partir. E ele vai partir para onde? Que cidade? Que país? Que bairro? Para onde ele está partindo? Olha o texto. O texto não revela. O texto fala que é um lugar longe. E o que é longe para você? E o que é longe para mim? Às vezes eu imagino algo que é longe em termos de milha, de quilometragem e assim por diante. Mas às vezes o longe, para muitas pessoas, está do outro lado da rua. Por quê? Para sair de uma condição dessa e entrar em outra condição, não é fácil. É a mesma coisa as pessoas que estão lá fora, estão perto de nós, são pessoas próximas a nós, são pessoas que nos relacionamos, são pessoas que nós nos comunicamos, são pessoas que a gente até fala, troca um WhatsApp, troca alguma mensagem, mas elas estão perto de nós e ao mesmo tempo estão muito longe de nós. E principalmente quando a gente começa a colocar o ensinamento de Cristo nesse caminho. Hoje eu conversava com uma pessoa e a pessoa me expunha algumas coisas em serviço e eu disse para ele, os dois que vieram conversar comigo, eu falei, essas 4 coisas que vocês me citaram aí, são 4 doutrinas básicas do Espiritismo. E hoje está tendo uma confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas fazem boas obras, porque as pessoas querem fazer algo de bom, algo de agradável, mas quando vai de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ver alguns conflitos acontecendo. E aí nós vemos que pessoas parecem que estão perto, mas elas estão longe. Você está entendendo? Quando nesse momento ele foi para um lugar longe, e naquele lugar longe, diz a Bíblia que ele começou a desperdiçar. Ele começou a viver, não viver. Aqui diz vivendo dissolutamente. Na verdade, ele estava sobrevivendo. Porque viver é na presença do Pai, na casa do Pai. E o que aconteceu? Ele começou agora a gastar, mas não de maneira administrada. Ele começou a desperdiçar. Ele começou
a esbanjar aquilo que ele tinha ajuntado, aquilo que ele havia recebido. E é típico desses dias que nós estamos vivendo, principalmente no final deste ano, nós estamos vendo as pessoas, quando chegam no final do ano, elas querem fazer o que não conseguiram fazer o ano inteiro. E aí começam a gastar dissolutamente. E começam a entrar na linha do desperdício. Já tem 10 pares de sapato. Teve 12 meses no ano. Não conseguiu usar os 10, mas quer comprar mais 2. Já tem inúmeras camisas, já tem inúmeras coisas. Não conseguiu usar tudo, mas está chegando o fim do ano, tem que comprar alguma coisinha, tem que comprar algo diferente, mas você já tem isso. Mas aí, quer gastar mais um pouquinho. Aquele moço, ele começou a entrar por um caminho de desperdício. E o que aconteceu com isso? O próprio pai permitiu tudo isso acontecer com esse moço. Haja visto que ele estava em plena fase de crescimento, não na idade, porque o termo é moço, mas em outras áreas da sua vida, ele estava em crescimento. Como o senhor prova isso? Pela conduta dele no decorrer da caminhada. Eu observo isso através do texto. Ele estava num processo de crescimento, ou como você quiser, amadurecimento, ou como você quiser usar outro termo. A palavra de Deus diz que ele vai para esse lugar distante, longínquo, e desperdiça. E desperdiça, a Bíblia diz, a sua fazenda. Ele estava desperdiçando a fazenda dele. Ele não estava desperdiçando a fazenda do irmão, do pai, estava desperdiçando a fazenda dele, aquilo que tinha sido entregue em sua mão. E diz a Bíblia que ele vai viver dissolutamente. E ele foi viver daquela maneira. E algumas coisas foram acontecendo. Interessante que no verso 14, a palavra de Deus diz que agora, do lado de fora, ele gasta tudo. Ele gasta tudo. Ele não gastou tudo dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai, ele ajuntou tudo. Agora, a aplicação do que ele ajuntou foi do lado de fora da casa do pai. Com pessoas que não habitavam na casa do pai. Com amizades com outras pessoas que se juntaram do lado de fora, que ele conheceu do lado de fora. Interessante que a Bíblia revela que naquele momento, houve naquela terra, na terra que ele estava, houve uma grande fome. E eu não consigo mensurar a falta de alimento ou escassez com essa palavra grande. Grande fome, a palavra de Deus aqui enquadra isso. Se a fome tivesse acontecido antes dele ter esse tipo de vida, qual seria a reação? Interessante que essa fome nessa terra, ela veio acontecer após isso. Após ele ter gastado os seus recursos dissolutamente. E aconteceu essa fome. E hoje as pessoas, elas têm muita fome e sede do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Eu estava observando um dos hinos que a gente cantou,
Um deles falava sobre a vinda de Jesus, e o outro falava de fogo, ou de Pentecoste. E naquele hino ele falava da brisa, do óleo. Está aí nesse hino que a gente cantou. E fala todas essas expressões. E mostra a necessidade que está acontecendo hoje, faltando unção, faltando fogo, faltando graça, faltando revelação para muitas pessoas. Não que isso não tenha dentro da casa do Pai. Uma coisa é dentro da casa, tem música, tem festa, tem dança, tem intimidade, tem comunhão, tem alimento, tem alegria, tem gozo, tem esperança, tem refúgio, tem paz, tem tranquilidade, tem tudo. Mas do lado de fora, quando chega do lado de fora, e você vai lá para fora, aí tem fome, necessidade de alimento. E a palavra de Deus diz que a fome está grande. E ele começa agora a passar necessidades. Ele começa a padecer necessidades. Se a fome tivesse vindo antes, ele ia dizer: eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho recursos, eu resolvo o problema. Eu compro em outro país, compro em outra terra, faço importação, trago aqui para dentro, resolvo o meu problema e a minha necessidade. Mas quando enfrentar a fome sem recurso financeiro, aí ele é levado para dentro de si e começa a sentir na sua própria pele algo chamado necessidade. Dentro da casa tem tudo, fora da casa gastou tudo. Nós vamos ver aqui coisas que acontecem antes do momento do encontro com o Pai. E nós vamos ver aqui momentos que as pessoas, chega um momento que você não consegue mais nada. Por que isso? Permissão do próprio Pai. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza e Ele é o teu socorro bem presente no dia de angústia. Deus, Ele sempre tem um escape e Ele tem uma solução para trazer para você, para entregar na sua mão. A Bíblia diz aqui que ele foi agora, e lá naquela terra ele se chegou perto dos cidadãos daquele lugar, e a qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Como ele era um moço que tinha um bom relacionamento, uma boa família, sabia se comportar e se relacionar, ele começa a se fazer relacionamentos naquela terra que ele estava, que ele tinha saído da casa do seu pai, e ali ele vai à procura de um emprego. E ele, com todo jeito, ele consegue esse trabalho, e diz que ele recebe ali naquela terra uma incumbência, e ali ele passa então pelos campos, e ele começa agora a trabalhar, e começou ali a apacentar porcos. E quando ele viu naquele trabalho, chega um momento que ele começa a observar aqueles bichinhos que estavam ali. E através daqueles bichinhos que estavam ali, que estavam envolvidos naquele trabalho, ele começa a aprender alguma coisa naquele lugar. Então, no tempo de necessidade, é tempo de aprendizado, é tempo de crescimento, é tempo de enxergar
o sobrenatural de Deus. É tempo de ver coisas que outrora ele não via. É tempo de ouvir palavras que outrora ele não ouvia. É tempo de relacionamento, de conhecer outras pessoas que ele não tinha nem noção daquelas pessoas. E ele começou a se relacionar e começou a conhecer outros territórios. E a Bíblia diz que surge nele, então, um desejo. E aqui, nesse desejo, que vem uma necessidade para ele, ele tinha uma necessidade, mas antes da necessidade, Deus começou a trabalhar através de um desejo. O homem sempre está desejando alguma coisa a mais. O homem sempre tem sonhos, pensamentos, ideais, projetos e assim sucessivamente. Só que esse desejo era um desejo muito patente e letal para aquilo que ele estava precisando naquele momento, porque ele queria encher o estômago, ele tinha uma necessidade, ele estava vazio. E no vazio, ele começou a então enxergar o que aqueles porcos estavam comendo. Em Portugal, tem muito disso daqui, chamado bolotas. É uma sementezinha que o porco gosta de comer aquilo, e ele pega, estala nos dentes dele. É parecido, aqui nosso, mais ou menos com uma azeitona, mas é uma semente. E quando você joga aquilo para ele, ele pega aquilo, mastiga aquilo e ele come aquelas bolotas. Lá chama-se bolotas, essa semente. E lá em Portugal eles também alimentam os porcos com esse tipo de bolotas, ou esse tipo de semente, que não vem ao caso aqui o nosso do Brasil. E a Bíblia diz que ele começa a ter desejo daquela alimentação que os porcos estavam participando, comiam, e naquele momento que ele tem esse desejo e essa fome, ninguém dava nada para ele. Então eu vejo desejo, eu vejo necessidade e eu vejo ninguém ajudando ou suprindo essa necessidade. Não que alguém deveria suprir essa necessidade, mas o texto me informa, me dá esses 3 tipos de informação que estava acontecendo naquele exato momento. Sabendo que tem um Deus que está por trás de tudo, que conhece tudo. Ele é ômega, mas ele é alfa, mas ele é ômega, ele é princípio e fim, ele é o fim, mas ele é princípio. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente e ele também tem todo o poder. O que quer dizer? Ele tem o controle de todas as coisas. E operando ele, quem impedirá? Ninguém. Amados irmãos, e naquele desejo, naquele anseio, ele levou tudo aquilo ali, por permissão do Senhor, no verso 17, ele fazer um autoexame, uma análise. Ele sai de um patamar na sua mente e ele entra agora para o interior dele, dentro dele. E a Bíblia diz que chama-se isso de tornando em si. E às vezes as pessoas tomam decisões no momento errado, ficam cegas para algumas coisas, ficam surdas para outras, e às vezes perdem o equilíbrio, e quando isso acontece, já aconteceu o que não deveria ter acontecido. Mas a Bíblia diz que tudo isso que aconteceu com ele, levou ele para dentro de si. E ele, olhando dentro de si, e ele começa agora a mensurar algumas coisas. Primeira coisa que ele mensura é sobre os trabalhadores que haviam na casa do seu pai. Jornaleiros aqui quer dizer aqueles que trabalham com jornadas ou períodos de trabalho num regime
de receber alguma coisa em troca, um valor financeiro. Eram homens que cumpriam jornadas de trabalho. E diz a palavra de Deus agora que ele, tornando a si, ele começa agora a se lembrar daquelas amizades, daqueles outros que estavam lá na casa do pai, do tempo que ele passou com o pai, na intimidade do pai, na intimidade com esses jornaleiros, com aquelas pessoas que trabalhavam ali dentro da casa do pai. Quantas coisas ele viu, quantas coisas ele participou. E agora, tudo isso ele foi levado a pensar, e a primeira coisa que ele pensou foi na abundância de pão que aqueles jornaleiros eles tinham. Na hora da necessidade agora, porque agora ele tinha fome, ele tinha desejo, ele tinha anseio, ele se lembrou dos tempos na casa do pai e como tinha pão, como tinha pão sobejando, tinha abundância de pão. Então tinha pão para todos os dias, tinha pão para todos os dias, tinha pão para todas as ocasiões, tinha pão para todas e qualquer ocasião. Era farto, era farto. A Bíblia diz que tinha abundância. E quem é que tinha essa abundância? Eram os homens que estavam trabalhando na casa do pai. Eram aqueles homens que eram jornaleiros. Então isso arremeteu ele a pensar e refletir a distância que ele estava da casa do pai. Porque as pessoas, irmãos, elas não se desviam da noite para o dia. Elas vão se afastando. Elas começam aos pouquinhos. Alguns vão nesse ritmo, outros são impactados, às vezes, com algum tipo de notícia, algum tipo de conversa, alguma coisa que leva a essa pessoa a tomar uma decisão. Mas aqui nós observamos que ele foi se distanciando. E ele foi se distanciando, e quanto mais distante estamos, para voltar é mais difícil. Por quê? Porque quem está já distante, muito distante, já não escuta mais a música da casa do pai. Já não tem mais relacionamento com aqueles que estão na casa do pai. Dependendo da distância que você está da casa do pai. E as pessoas elas começam a se afastar, vão trabalhar numa frente de trabalho, vão trabalhar em outro lugar longínquo, e já começam a perder aquele ligamento com as pessoas que estão nessa condição, e começa a entrar agora por um outro caminho, e através dessa distância, o que vai sobrar no coração dessa pessoa, sabe o que é? A saudade e os bons momentos que viveu na casa do pai. Uma vez eu estava em Portugal e tinha recebido uma incumbência de mudar alguns obreiros e de transferir outros para outros países. E teve um momento que eu fiquei sozinho numa das casas que o missionário daquela casa, nós já tínhamos feito a mudança dele. E eu fiquei naquela casa e passei aquela noite ali sozinho. E ali tive um momento de reflexão de tudo que estava sendo feito. Às vezes, Deus permite você ir para a maca, ou ir para um leito de enfermidade, porque Ele quer falar alguma coisa, e ali leva você muitas vezes a refletir algumas coisas. O corre-corre do dia a dia, a velocidade que tem, eu quero resolver isso, eu quero fazer aquilo, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo, e vive assim, como se Jesus não fosse voltar, como se não acontecesse alguns percalços. E principalmente quem é jovem, não pensa que um dia vai ficar
velho, se Deus permitir. E aí o que acontece? Ele tem os seus afãs, ele tem os seus compromissos, ele tem a sua agenda, normal de qualquer outro ser humano. E às vezes o Senhor permite um momento que não está no script, que não está na sua agenda, que não está determinado por você, alguma coisa que está por fora. E aí você começa a meditar em algumas coisas que você praticou e que você viu. E quando vem no livro das memórias, você começa a se lembrar de bons momentos que passou na presença do Pai. E naquele anseio, naquele desejo por um alimento, agora Deus estava alimentando a alma dele de uma outra maneira e de uma outra forma. No secreto, no oculto e no escondido. E veio aquela palavra e ele começa agora a se lembrar do que acontecia, aonde ele estava vivendo, aonde ele achava que ele tinha que sair dali, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. E ele se lembrou. Ele se lembrou da abundância e ele fez um comparativo daqueles jornaleiros com a vida dele naquele atual momento. Ele disse: eu estou aqui perecendo de fome. Então, sinal que ele fez comparações. Ele olha para si naquele momento, ele olha para si naquele outro momento lá fora. Ele olha para si também no momento quando ele estava dentro. Então, às vezes, o longe está mais perto do que você imagina, ou o perto está mais longe do que também você imagina. Só que isso ele ficou lembrando. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Essas crianças que estão aqui hoje na casa de Deus, ouvindo Bíblia, ouvindo louvor, ouvindo adoração, ouvindo palavra, elas estão guardando, elas estão aprendendo. Vai chegar momento que esse alimento, esse combustível que foi dado para eles, todo serviço que foi prestado para eles, vai chegar momento lá fora que eles vão se lembrar disso. A pior coisa é quando uma criança é violentada. Seja em que sentido for que você queira entender. Porque aquilo marca o coração de uma criança. E tem criança, menino ou menina, que vai levar cenas junto com ela até o último dia de vida dela. A gente vê algumas pessoas que são pegas praticando algumas coisas, e por mais que eles sejam legitimamente condenados ou enfrentem qualquer tipo de justiça, da justiça do homem, nunca irá se comparar com o estrago emocional que produziu numa criança. Esse moço agora, ele tinha bons momentos, ele se lembrou de bons fatos, e agora ele começa a sonhar e imaginar, e ele diz: eu vou me levantar, eu vou chegar até o meu pai, e eu vou falar com o meu pai. No verso de número 18. Ele tinha esse pensamento, ele tinha que tomar essa decisão. E ele imagina até o que ia dizer e o que iria falar, mas ele não imaginava uma coisa, que quando ele estava tensionando isso, o seu pai já tinha algo lá dentro do seu coração preparado para esse filho. Porque quem vai ao encontro do filho, na verdade, é o pai. Quem escolheu você, ou você escolheu Deus, entenda como você quiser, porque tem coisas que as pessoas muitas vezes não entendem. E aí entra por outro caminho,
E aí vai pensar logo em doutrinas A, ou doutrina B, ou doutrina C. E eu quero te dizer uma coisa. Há um pai que te ama. Há um pai que te quer bem. Há um Senhor da história que tem tudo já na palma da mão dele. Há um Senhor que é o teu refúgio. Há um Senhor que é o teu socorro, ainda que você não esteja vendo isso. E há um Senhor que está o tempo todo presente em qualquer situação. E Ele deseja o teu bem. A palavra de Deus diz que ele se levantou, ele foi naquela direção e ele insinuou, ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Era isso que ele tinha em mente. Ele não estava mais querendo exigir o direito de ser filho do dono daquela situação. Mas ele estava querendo agora ser comparado a um prestador de serviço, ao menos, porque um prestador de serviço já vivia uma situação plena e de abundância na presença daquele pai. Ele não queria, ele não estava interessado em anel, ele não estava interessado em alparcas, ele não estava interessado em nada disso. Ele disse que eu seja semelhante a um desses. E diz a Bíblia que quando ele, levantando-se, foi para o seu pai, verso 20, quando ainda estava longe, ele viu o seu pai, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correu, e lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Observe no verso 20 que ele ainda estava distante. Mas distante do quê? Não distante dos olhos do Pai. Então, Pai, Ele está de olho em você. O Pai quer te ajudar. O Pai quer te dar carinho. O Pai quer te dar amor. O Pai quer suprir as mínimas necessidades. O Pai verdadeiramente te ama do fundo do coração. E por amar você, é que Ele permite, na sua juventude, você tomar certas decisões. E mesmo sabendo disso tudo, Ele continua te amando e cuidando de você. Porque os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. E contemplam com bons olhos para te abençoar. Você veio aqui nessa noite, quem sabe para sentir a compaixão, quem sabe para escutar os passos dessa corrida, quem sabe para receber esse beijo, esse aconchego, esse carinho, essa intimidade mais perto, arreatar isso com o Pai. Eu posso imaginar a saudade que bateu na memória desse moço em ter o encontro com o Pai. O desejo agora não era mais o alimento, o desejo agora era outro. O desejo era estar junto, andar junto, sentir junto e caminhar junto. E quem é pai observa isso nos filhos. Queridos, quando vem aquele beijo, aquele momento gostoso, o filho abre a sua boca e faz um relato: Pai, eu pequei contra o céu. E perante a tua presença. E aí ele se autodisciplina e ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele disse isso, ele revelou outra coisa ali.
ele revelou o seu reconhecimento por tudo que estava acontecendo e pelo que já tinha acontecido. Mas o pai, imediatamente, o pai disse aos seus servos: traga aqui, e diz a Bíblia Sagrada, com muita pressa. Porque o pai, ele tem pressa em socorrer. A igreja atual, a igreja odierna, através do Espírito Santo, ela sabe que tem pouco tempo. Ela sabe que resta muito pouco tempo. Ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Existe um pai que ama o pecador. Existe um pai que ama os filhos. Mas existe um pai que está dando oportunidade ainda a esse mundo que não conhece o verdadeiro pai, a ter uma oportunidade de largar o Deus deste século e abraçar o Pai de verdade. E não só isso, receber o seu ósculo, receber o seu beijo. E além disso, receber o seu espírito dentro dele. Porque o mais indigno pecador que está lá fora, se ele abrir o coração, e se ele receber isso, o próprio Pai irá providenciar todas as coisas para o seu bom êxito na presença de Deus Todo-Poderoso. Queridos, nunca é tarde. No tempo da graça, ainda resta esse tempo de saborear, de conviver, mesmo que lá fora está do jeito que está. Na casa do Pai é diferente. Na casa do Pai há coisas maravilhosas. E diz a Bíblia que com muita pressa ele disse: olha, me traga agora. Qualquer vestido? Não. O melhor. Me traga o melhor vestido. Eu quero aqui o melhor vestido. Então Deus quer lhe dar o melhor. Deus tem para você o melhor. Nós não vamos subir com essa roupa que estamos vestindo, irmãos. Nós não vamos encarar o Todo-Poderoso com esses panos de suor e de sabão em pó. Ele tem o melhor para mim e para você. Traga o melhor, foi a ordem. Traga o melhor vestido. Você se lembra do gadareno? Quando ele tem aquele encontro com Jesus? E diz a Bíblia que alguém olhou para ele depois e viu o homem agora sentado, vestido e em perfeito juízo. Quem é o coadjuvante ali? Quem que trouxe a roupa? Quem que preparou tudo aquilo ali? Me dá a entender aquele homem agora perfumado? Me dá a entender agora aquele homem numa outra condição? Mesmo que as feridas ainda não estavam cicatrizadas, porque ele se cortava, ele se feria, mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele recebe agora um tratamento VIP. E as melhores coisas agora, o texto sagrado informa que ele tinha perfeita paz e juízo ao ponto que ele podia tomar assento. Quando o ministro aqui fala assim, olha, pode se sentar à igreja, feliz é você que ainda pode sentar em regiões celestiais. Muitos gostariam de estar sentado na presença de Deus, mas não tem essa oportunidade ainda.
E quando o Senhor foi ali, ele teve aquele encontro. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava assentado, vestido, com o melhor, com certeza, e em perfeito juízo. E sabe que essas três coisas chamou a atenção daquela comunidade? E sabe por que chamou a atenção daquela comunidade? Porque aquela comunidade sabia do passado daquele homem, que ele não se sentava, que ele andava dia e noite, sem dormir, gritando, andando pelo meio dos sepulcros. Era um homem de muito conhecimento. E agora Jesus trata com ele, traz ele de volta. Ele senta agora do lado de Jesus. E as pessoas não tinham medo de Jesus, mas dele tinham medo, porque viram o comportamento que tinha mudado na vida daquele homem. E agora a Bíblia diz que ele está ali vestido e em perfeito juízo, e diz mais o texto: ficaram com medo, temeram de ver aquela situação perto de Jesus. Agora ele sentiu o cheiro de Jesus. Agora ele podia receber o abraço de Jesus. Mas Jesus em nenhum momento falou para ele: eu te amo. Mas as atitudes de Jesus revelavam como ele amava aquele homem. Queridos, quando isso aconteceu, ele disse agora, quando trouxe o vestido, deu ordem: veste ele. Coloca um anel na mão dele. E prepara agora alparcas para os pés dele. Interessante que tinha para aquele moço o vestido na medida certa, o anel na medida certa e a sandália na medida certa. Estranho, né, Lucas? No mínimo. Ele pensou que tinha recebido tudo, mas o pai ainda tinha umas coisas sobre medida para entregar para ele. Ainda tem coisa para você, meu querido, sobre medida. É GG? Vai chegar GG. É P? Chega P. É 39? É 40? É 37? Ele tem para você. É king size? Isso não importa. Ele tem sempre algo novo para você. Ele é o teu socorro, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. Ele cuida de ti. E ele já está te abençoando. Traga para ele. Ele não esperava receber, mas eu quero dar. Eu vou dar isso para ele. E os jornaleiros vão ver. Vão ver a sandália nova, vão ver o vestido novo e vão ver tudo novo. E aí quem estava esperando outras coisas teve que conviver com isso. Com o que, pastor Ayrton? Com o amor do Pai. O Pai ama incondicionalmente. E quando você pensa que não tem mais jeito, Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te socorro, eu te abençoo, eu cuido de ti, eu abro porta onde não tem porta, eu fecho porta. Eu sou o Senhor, eu sou teu Pai, eu sou teu Deus. Queridos, nós temos mais para oferecer ao mundo do que o mundo oferecer para nós. E às vezes quem está aqui dentro fica naquela ilusão: eu vou para o mundo, porque no mundo tem isso, no mundo tem aquilo. Aqui tem coisa nova todo dia na presença de Deus. O Pai é bom demais. Quando viram tudo aquilo, ainda tem mais um detalhe. Traga o bezerro cevado. Mata ele. Vamos comer. E agora é tempo, sabe do quê? É tempo de se alegrar. Vamos se alegrar. Vamos agora
momento de confraternização, momento de alegria entre os jornaleiros, entre todos aqueles que estavam na casa, tudo que estava acontecendo ali. E diz a Bíblia que eles fizeram tudo aquilo porque aquele filho estava morto, reviveu, tinha perdido e foi achado. Abra sua Bíblia agora em Filipenses. Filipenses, no capítulo de número 2. Meu tempo já está acabando. Filipenses 2, no verso 25. Nós vamos ver um homem que, por causa de um trabalho, ele andou 1.080 quilômetros só para ir e mais 1.080 quilômetros para voltar, só para ver uma igreja feliz. Esse homem não tinha um bom nome, verso 25 do capítulo 2 de Filipenses. Epafrodito. Lembrava esse nome a deusa Afrodite, ou a deusa do amor. E diz o verso 25 que Paulo ele julga necessário mandar Epafrodito, e aí diz aqui algo aqui importante, que eu já concluo. Ele diz assim, meu irmão. Ele fala algumas coisas desse homem. Meu irmão. Era onde o irmão mais velho não entendia. O meu irmão. Era onde, quem sabe, o irmão mais novo tinha um pensamento. E essa expressão aqui, meu irmão, é aquele que presta culto com a sua própria vida. Esse irmão era algo diferente. E hoje nós estamos vivendo uma era que nós temos mais bispos, apóstolos e outros nomes e renomes, mas está faltando irmãos. Irmãos. Tem mais pseudos, nomes, cargos, arce, arque, tem de tudo. Mas irmão, está escasso. Irmão. O Senhor está procurando irmãos. E aqui nós temos vários irmãos que têm o poder do Espírito Santo dentro de vocês. Queridos, festa é bom. Bezerro cevado é bom. Tudo que o Pai tem para dar é muito bom. Tem coisas muito melhores. Esse moço aqui arriscou a vida para trazer a carta e para levar uma oferta. Esse moço aqui foi cooperador. Esse moço aqui, ele tem várias características aqui que não dá tempo da gente mexer com isso aqui nessa noite, nesse texto. Mas eu quero fazer só uma alusão, lá do texto que eu estava, das características desse irmão. Aquele moço distante, ele volta agora, por causa das lembranças, inclusive do seu irmão mais velho. Com certeza, ele se lembrou, não só do pai, não só dos jornaleiros, não só da abundância, não só da alegria, mas também se lembrou do seu
irmão mais velho. E eu quero parar por aqui. Quero dizer para você que Cristo Jesus, Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o teu refúgio e fortaleza. Ele faz uma muralha em volta de você e te diz: eu te ajudo, eu te dou socorro, eu te abençoo. Queridos, guarde essa palavra. Se lembre que tem um irmão mais velho. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.